Olá, eu sou o Dr. Bosco e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autômatos com pilha. Hoje nós vamos falar sobre esses dois autômatos que vocês estão vendo na tela neste exato momento. A gente vai tentar determinar o tipo de reconhecimento que eles fazem, se eles têm transições compatíveis ou não e, por consequência, determinar se eles são autômatos com pilha deterministas ou não deterministas. Mas antes da gente começar a analisar, de fato, os dois autômatos mencionados, vai uma pergunta para vocês. Será que tem alguma importância a gente saber sobre autômatos com pilha, linguagens formais e autômatos de forma geral? Para responder essa pergunta, nós vamos receber no nosso canal aqui um convidado especial. Olá, eu sou Cabo Bosco, sou especialista em operações lógicas e aritméticas. Muito obrigado por me receber, Dr. Bosco. Ótima pergunta. A importância de linguagens formais e autômatos é imensa, é aplicada em uma variedade de situações profissionais, militares. Inclusive, eu vou dar um exemplo justamente para destacar essa importância que essa área de estudos tem. Mês passado, agora, fizemos um exercício de tiro, de disparo com munição viva mesmo. E nesse tipo de situação precisa ocorrer um controle muito detalhoso das munições vivas que entram e dos estojos vazios que saem. Então chega ali um cartucho, com projétil, com pólvora, com estojo e com espoleta. E essa quantidade de projéteis que entram, essa quantidade de cartuchos que entram, precisa ser a mesma quantidade de estojos vazios que saem, que já foi disparado o projétil, já queimou a pólvora, já detonou a espoleta. Isso para garantir que durante a locomoção ali não houve perda de munição, que durante o exercício de tiro não teve nenhum militar que resolveu pegar uma munição viva ali de souvenir para levar para casa ou alguma coisa do tipo. Então a gente precisa fazer esse controle, esse balanceamento entre a quantidade de munição viva que entra e a quantidade de estojo vazio que sai. E, claro, para fazer esse controle pode ser feito um autômato com pilha. Porque existe um duplo balanceamento aí, onde a quantidade de munição viva que entra é a mesma da quantidade de estojo vazio que sai. E a gente pode construir um autômato com pilha para realizar esse processo, para manter esse controle numa situação real, numa situação prática aí dentro das Forças Armadas, num exercício de tiro. Muito obrigado, muito informativo. Agora vamos fazer a análise dos nossos dois autômatos. Então vamos iniciar a análise aqui do nosso primeiro autômato com pilha. Bom, para a gente poder fazer essa análise, a gente precisa responder 3 perguntas basicamente. Primeiro, esse autômato faz que tipo de reconhecimento? Para responder isso, a gente subdivide em 2 perguntas: se ele tem estado final e se ele tem marcador de fundo de pilha. Segundo, esse autômato tem transições compatíveis? Terceiro, esse autômato é determinista? Então vamos lá. Primeiramente, precisamos descobrir se ele tem estado final. Isso é muito fácil, é só a gente olhar para os estados aqui. Os estados que tiverem a elipse externa e uma elipse interna, ou um círculo, seja qual for a forma geométrica que for utilizada para fazer os estados do autômato, é estado final. Se não tem uma linha interna, se não tem, nesse caso aqui nosso, uma elipse interna, significa que ele não é um estado final, ele é um estado comum. Portanto, como vemos aqui que temos um estado que tem a nossa elipse interna aqui, podemos já responder que sim, o nosso autômato tem sim estado final. A nossa segunda pergunta para poder saber o tipo de reconhecimento que esse autômato com pilha faz é: esse autômato tem fundo de pilha? Ele tem marcador de fundo de pilha? Vamos supor que a gente vai usar esse autômato de fato, a gente vai alimentar ele com uma palavra. Então a gente começa aqui no nosso estado inicial, indicado por essa seta. O que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente tem 2 transições. As 2 são válidas, por quê? Porque a princípio, a pilha do nosso autômato está vazia. Como a pilha do nosso autômato está vazia a princípio, e na nossa verificação aqui de topo de pilha nós temos lambda, significa que a gente pode inserir o caractere 0 e a gente pode inserir o caractere 1, porque a pilha está vazia. E lambda representa vazio, representa ausência de caractere.
Portanto, se a gente inserir um 0, por exemplo, o que vai acontecer? Bom, a gente vai poder inserir o 0, porque a nossa verificação aqui, se tem lambda, é válida. De fato, temos lambda aqui. A pilha vazia é como se tivesse lambda no topo dela. E, no lugar do lambda, a gente apaga o lambda e a gente insere ZF. Agora, qual que é a ordem que a gente vai inserir ZF? Bom, quem tiver mais à esquerda vai ficar mais no topo da pilha. Então, primeiro a gente insere o F, e depois do F a gente insere o Z. Agora, nós chegamos no estado diff, indicado aqui por essa seta de transição. Agora que estamos no estado diff, a gente pode começar a pensar um pouco mais de forma ampla aqui sobre esse autômato. Um pouco mais com os olhos na funcionalidade prática desse autômato. Eu inseri um 0, e quando eu inseri esse primeiro 0, eu coloquei F e Z na minha pilha, ficando o Z no topo da pilha. Agora, as transições que a gente pode aplicar nesse estado que estamos são 0 e empilhar Z, Z, ou seja, acrescentar um Z na nossa pilha, ou a gente pode inserir 1 e desempilhar, remover o topo da pilha, que nesse caso é Z. Por que a gente não pode usar essas duas transições do meio aqui? A gente não pode usar as duas transições do meio porque a verificação de topo de pilha delas é U, e a gente não tem U no topo da pilha, a gente tem Z. Vamos supor que a gente coloque um 0, outro 0. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ZZ no lugar do topo da pilha. Então a gente vai desempilhar o nosso Z, o nosso topo da pilha, e a gente vai colocar o que tem aqui no lugar. Como temos ZZ, então nós vamos empilhar Z, e nós vamos empilhar Z de novo. Perceba que sempre eu removo o topo da pilha, e quando não é lambda a palavra, eu empilho aquilo que está ali indicado pela transição. Mesmo no caso do lambda, na verdade, afinal de contas o lambda representa vazio. Então vamos lá, a gente colocou 2 zeros já no nosso autômato, e a gente tem 2 Z's empilhados e um F. Agora já dá pra gente ter uma noção, como eu estava falando, mais ampla do que esse autômato faz. A gente está colocando 0 e está empilhando Z. Se a gente colocasse 1 agora, perceba que a gente ia desempilhar. Então, aliás, vamos fazer isso. Vamos inserir um 1. Então, a gente vai desempilhar. Insere lambda no lugar, que é vazio, então não faz nada, não empilha de volta. E agora temos um 1. Então temos 0, 0, 1 até agora. Vamos anotar aqui. Temos 0, 0, 1 até agora, nossa palavra. Eu poderia ir para o estado final para parar esse autômato? Não poderia. Por quê? Porque olha a verificação aqui do topo de pilha pra gente ir pro estado final. É F. E no topo da nossa pilha a gente tem Z, então eu não posso ir pro estado final agora. Se eu quisesse, eu teria que ir pro final, eu teria que desempilhar esse Z daqui. Como que eu faço isso? Bom, inserindo outro 1. É a única maneira que eu posso desempilhar esse Z daqui. Então vamos fazer isso. Insiro 1. Desempilha da nossa memória aqui, da nossa pilha que é análoga à memória. E no lugar a gente insere lambda. Insere lambda aqui. Não vou colocar o caractere lambda, mas vocês entendem que o lambda representa vazio. E agora eu posso ir para o estado final. E perceba que na nossa pilha aqui só tem o F. Lembra da imagem ampla que eu estava falando agora há pouco, da noção ampla do que esse autômato faz? Então, perceba que toda vez que eu coloco Z, toda vez que eu coloco 0, perdão, empilha Z, toda vez que eu coloco 1 e tem Z ainda na pilha, eu desempilho. E se agora eu resolvesse colocar, por exemplo, 1 na nossa pilha, no nosso autômato, eu poderia. Eu colocaria lambda pra gente ir pro estado final aqui. Não terminaria ainda. Colocaria um 1. Aí a gente voltaria pra cá e eu poderia empilhar vários 1s, desempilhar colocando zeros no lugar, enfim.
Perceba que esse autômato que ele está fazendo é colocando a mesma quantidade de zeros e uns, certo? Se a gente está colocando a mesma quantidade de zeros e uns, a gente tem que fazer um controle de como a gente está, quantos uns a gente está colocando e quantos zeros. Quantos zeros estão entrando e quantos uns estão entrando para equilibrar, correto? Para fazer esse controle, a gente está usando a nossa pilha. A gente está empilhando e desempilhando z's e u's, zeros e uns. É para isso que está usando o z e o u, para representar 0 e 1. E o F representa fundo, F de fundo, fundo de pilha. Ele é um marcador de fundo de pilha. Então, essa é a linha de raciocínio que você precisa ter para saber se tem ou não fundo de pilha no autômato. No nosso caso, vimos que sim, nós temos fundo de pilha. Então, qual que é o tipo de reconhecimento que esse autômato faz? Bom, ele é um autômato com pilha que aceita por pilha vazia e estado final com um marcador de fundo de pilha. A próxima parte é saber se tem transições compatíveis no nosso autômato. Agora, a segunda pergunta que precisa ser respondida é se tem transições compatíveis no nosso autômato. Como que a gente faz essa verificação? Bom, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Primeiro, você pega transições que estão saindo de um mesmo estado. Necessariamente. Isso é como se fosse o nosso primeiro check. Então, a gente vai pegar ali duas transições. As duas precisam sair do mesmo estado. Vamos chamar esse estado de A, por exemplo. Ok. Aí, o que precisamos fazer? A gente precisa checar o nosso B. Quem vai ser o nosso B aqui? O nosso B vai ser esse carinha aqui, ó. Vai ser o caractere que a gente está alimentando no autômato com essa transição. E qual que é o requisito aqui para B e B'? Para os dois caracteres aqui que a gente está comparando. Afinal, a gente vai sempre comparar 2 a 2 as transições para saber se elas são compatíveis. Bom, a gente precisa ter que B é igual a lambda, ou que B' é igual a lambda, ou que B é igual a B'. Se alguma dessas três condições forem válidas, forem verdadeiras, nós podemos continuar a nossa análise. Bom, qual que é a última coisa que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar aqui o que eu vou chamar de C, que na realidade vai representar a nossa verificação de topo de pilha. E qual que é a condição para C? É a mesma coisa da condição que a gente checa para B. Nós temos que C tem que ser igual a lambda, ou, se não for o caso, B' precisa ser igual a lambda, ou, se também não for o caso, nós temos que... Eu coloquei B. Era para ser C. Ok, percebam que eu tinha colocado B' ali, mas é C'. Foi erro meu. Então C precisa ser igual a lambda, ou C' precisa ser igual a lambda, ou, se não for nenhum desses dois casos, C precisa ser igual a C'. Se uma dessas três condições forem verdadeira, e nós já tivemos uma das três condições de cima verdadeira, ok? Perceba que eu usei E entre essas duas aqui. Isso significa que as transições são compatíveis, que essas duas são compatíveis, ok? Então vamos fazer a verificação aqui com base nisso que eu acabei de explicar. Bom, vamos usar essas duas transições aqui primeiro. As duas estão saindo do mesmo estado, do estado igual, do nosso estado inicial. Vamos analisar o B. Bom, o B, quem seria o B aqui, é 0. Quem seria o B' é 1.
Nenhum dos dois são igual a lambda, e os dois não são iguais entre si. Como a gente já falhou a nossa primeira linha aqui inteira de condições, já não são compatíveis essas transições. Por quê? Porque tem um e aqui entre os dois. Tem que ser um desses três aqui de cima e um desses três aqui de baixo. Como não tem nenhum aqui em cima que é verdadeiro, já falhou, não são compatíveis. Então vamos analisar aqui as transições que saem do estado diff. Nós temos 5. Temos essas 4 aqui e essa daqui. Já vamos fazer o seguinte, vamos pegar transições, vamos parear as transições que o nosso B e B' são iguais ou vale lambda, ok? Então vamos lá, vamos pegar primeiro as duas primeiras transições aqui, porque B e B', os dois valem 0, são iguais. Show de bola. Então a gente tem que fazer análise da segunda condição. Será que o nosso C e C' respeitam alguma das condições impostas na linha de baixo, que é o nosso Z e o nosso U? Bom, Z não é igual a lambda. U também não é igual a lambda. E Z é diferente de U. Então, a nossa condição aqui grande de baixo, nossa condição tripla aqui de baixo, não foi satisfeita. Por isso, não são compatíveis também. Vamos analisar então, por exemplo, aqui você pode ver que é análogo. Essas duas transições aqui são análogas. Por quê? Porque a gente já vê aqui que U não é lambda, Z não é lambda e U não é igual a Z. Então, também já não respeitou nossas condições aqui do C, ok? Vamos fazer a análise, então, dessa transição com alguma dessas daqui. Bom, vamos analisar ela com a de baixo aqui. Ok, as duas estão saindo de diff. O nosso B, vamos supor que essa daqui é a primeira e essa daqui é a segunda. Esse daqui é o nosso B, esse daqui é o nosso C. Perceba que o nosso F é diferente do nosso Z. F não é lambda e Z não é lambda. Então já desrespeitou uma das linhas também. Já desrespeitou as nossas condições aqui do C. Por isso, não são compatíveis também. E perceba que F não é igual a nenhum dos nossos verificadores de topo de pilha aqui. E nenhum deles são igual a lambda. Então a gente pode concluir, sem fazer a análise em detalhe para cada par de transições, que não tem transições compatíveis nesse autômato. Já podemos responder aqui a nossa segunda pergunta. E agora, talvez vocês estejam pensando, oh não, agora a gente vai ter que fazer toda uma análise para saber se é determinista ou não o nosso autômato. Não esquenta a cabeça, a gente já tem a resposta. A nossa resposta vem justamente dessa pergunta aqui, das transições compatíveis. Se a gente não tem transições compatíveis, isso implica que o nosso autômato é determinista. Então nós já podemos responder aqui que sim, o nosso autômato é determinista. Por quê? Porque ele não tem transições compatíveis. Agora a nossa análise do nosso primeiro autômato está completa. Demorou um pouquinho porque eu tive que ensinar conceitos aqui de checar se transições são compatíveis entre si, como fazer o reconhecimento. Mas agora vocês vão ver que vai ser bem mais rápido no nosso segundo autômato. Aliás, para retomar aqui, qual que foi a análise então do nosso primeiro autômato? Bom, ele é um autômato com pilha que faz reconhecimento por pilha vazia e estado final com um marcador de fundo de pilha. Ele não tem transições compatíveis, portanto, ele é determinista. Bom, vamos fazer a análise do nosso segundo autômato com pilha aqui. Vejam só como vai ser rápido e fácil. Primeira pergunta, estado final. Tem, sim. Por quê? Porque a gente está vendo aqui que temos um estado que ele tem a elipse externa e a elipse interna. Ele tem duas linhas. Então aqui já podemos responder que sim, nós temos estado final. Será que temos fundo de pilha? Vamos checar. Bom, saindo do igual aqui, se a gente inserir 1,
A gente vai em pilha F e a gente para em M1. O que a gente pode fazer agora? A gente pode inserir 0 só. A gente não pode fazer nenhuma dessas duas transições aqui porque a nossa pilha não está nem vazia e nem com o topo da pilha X. Portanto, vamos lá. A gente coloca um 0, a gente desempilha. A gente pode refazer a mesma coisa, a gente pode fazer o mesmo caminho. A gente colocaria o 1, teria o F no topo da pilha, colocaria o 0 de novo. Quantas vezes a gente quisesse, a gente poderia colocar 10. Ou senão, nós podemos vir para cá, a gente pode aplicar essa transição. Onde a gente insere um 0, a gente empilha F, para em M0. Aí aqui a gente não pode usar essa transição porque a pilha não está vazia. A gente não pode usar essa transição porque a gente não tem X no topo da pilha. Então nos resta inserir 1 e desempilhar. Desempilha. Remove F. E veja que a gente pode repetir isso também quantas vezes a gente quiser. A gente pode colocar essa sequência de 0, 1 quantas vezes a gente quiser. A gente pode colocar 1, 0. Agora, lembra daquela questão da noção geral do que o autômato está fazendo? Podemos perceber aqui que a gente pode inserir quantos 10 e quantos 0, 1 a gente quiser, na ordem que a gente quiser. Mas sempre a gente vai ter esses pares de 1 com 0. Independente do 0 vir primeiro ou 1 vir primeiro, a gente sempre vai ter esses pares. Por consequência, também sempre vamos ter o mesmo número de 1s e 0s. Nesse caso, a gente não está usando X. Mas perceba que F está sendo aqui o nosso fundo de pilha, querendo ou não. Porque a gente está usando o F aqui para indicar que a gente não tem nada empilhado por cima dele. F realmente sempre é o fundo da pilha. Literalmente falando, ele é sempre fundo da pilha, porque não tem ninguém em cima dele. Ele está no fundo não tem ninguém embaixo dele. Ele não está em cima de ninguém, não tem ninguém por cima dele. Ele está no fundo da pilha. E ele é o último caractere que tem dentro da pilha quando a gente vai parar o autômato. Então, podemos já responder que sim, temos o nosso fundo de pilha aqui nesse autômato. Portanto, respondemos a primeira grande pergunta. Agora, a segunda pergunta de transições compatíveis é o mesmo esquema que eu expliquei anteriormente. Então vamos pegar transições que estão saindo do meio. Bom, temos duas só. Então vamos comparar as duas. E já vemos que dá errado. Já vemos que 0 é diferente de lambda, 1 é diferente de lambda e 1 é diferente de 0. Então já não funcionou. Agora vamos pegar todas as transições que saem de M0. Esses dois a gente já nem compara porque estamos vendo que 0 é diferente de lambda, 1 é diferente de lambda, os dois não são iguais entre si. Então vamos pegar aqui, ó, essa transição e comparar com alguma das duas. Eu não vou nem tentar. Por quê? Perceba, 1 é igual a 1, de fato. Mas olha só, x é diferente de lambda, f é diferente de lambda, e os dois são diferentes entre si. Da mesma forma que 1 é diferente de lambda, 0 é diferente de lambda, os dois são diferentes entre si. E a mesma coisa vai acontecer do lado de cá, porque o lado de cá, pessoal, perceba que é um espelho do lado de cá do autômato. É um espelho. Mesma coisa. Então aqui, quando a gente vai tentar comparar essas três transições aqui, par a par, nenhuma delas vai ser compatível. Então a gente já pode responder aqui que não há transições compatíveis. Portanto, a nossa última resposta para a nossa última pergunta já vem atrelado. Sim, o nosso autômato é determinista. Por quê? Porque não tem transições compatíveis. Só por isso. Se não tem transições compatíveis, é sim um autômato determinista. Como vocês puderam ver por essa aula, não é difícil a gente fazer análise de autômatos com pilha, mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu vou tentar, na medida do possível, responder todas. Muito obrigado por acompanharem essa aula, continuem alimentando o cérebro e até a próxima!